O mundo pode ser um lugar muito estranho, e sempre há histórias e relatos de encontros com estranhos humanoides. Uma boa parte desse fenômeno que não é divulgada na mídia são os encontros bizarros de tropas com estranhas entidades aquáticas. Estamos falando de militares bem treinados que encontraram coisas estranhas nas ondas, para as quais seu treinamento não os preparou. Aqui, veremos uma variedade de casos estranhos de humanoides aquáticos, que confundiram os militares. Em um relato da pesquisadora Linda Moulton Howe, em 1968, houve um estranho encontro com algum tipo de humanoide aquático feito por um ex-especialista do Exército dos Estados Unidos. O policial militar na época estava trabalhando em um presídio, em São Francisco, Califórnia, mais precisamente em Fort Baker, em Marin County. A testemunha se chama David, e diz que, no momento de seu estranho encontro, ele estava em uma patrulha em Fort Baker, por volta da 1h da manhã, não muito longe da instalação principal, e a apenas cerca de 6 metros da beira da água, da Baía de São Francisco. Ele estava com seu parceiro de trabalho, até que em algum momento, eles notaram um movimento fugaz no escuro, e diminuíram a velocidade do veículo para ver o que era, pensando que deveria ser um invasor. De certa forma eles estavam certos, mas este não era um intruso humano. A testemunha diz: quando acionei os freios, o farol do carro iluminou aquela coisa. E era uma forma humanoide. A única maneira que posso descrevê-lo é que, se você viu o filme, A Criatura da Lagoa Negra, foi muito, muito perto disso. Muito perto. A cabeça era um pouco menor, mas a forma geral era muito próxima daquela criatura. E saiu da água e ficou na estrada. E quando pisei no freio, pude ver claramente. E meu parceiro se virou e viu. A criatura parecia não ser de carne e osso. Eu podia olhar para ele, parecia algum tipo de pele de lagarto ou algo assim. Isso é o que parecia. Mas foi um pouco mais suave do que isso. A cor dele era meio marrom esverdeado escuro. E tinha ombros largos, parecia muito forte e bem alto. Eu diria que era cerca de 9 metros de altura. E enquanto olhávamos, a criatura ficou ali por talvez 5 segundos ou no máximo 10 segundos, e sumiu. Eu podia vê-lo apenas correr, mas não correu de volta para a água, mas em direção a um penhasco que havia no local. Nós dois estávamos um pouco abalados, para ser honesto com você. E então, meu parceiro e eu, nós dois vimos essa coisa subir no penhasco. Não consigo imaginar alguém capaz de escalar aquele penhasco. Era como uma parede. Outro relato da mesma época que também envolve militares na praia, foi relatado pelo pesquisador Scott Corrales no site Inexplicata, e se origina de um relato feito por um militar que trabalhava na ilha caribenha de Antígua, em 1969. Nesta noite ele e alguns amigos tinham ido à Baía de Mamora para pescar à noite. Quando o sol se pôs, eles notaram um grupo de pessoas fazendo uma fogueira na praia. Eles não deram importância a isso na hora, mas então as pessoas ao redor da fogueira estavam envolvidas em algum tipo de ritual, formando um círculo inexplicável e até mesmo aparentemente sacrificando galinhas. Até agora tudo meio bizarro, mas ficará ainda mais estranho quando algo começar a se agitar entre as ondas, a testemunha diz. De repente, vimos alguém sair da água. Ficamos sem palavras. Não era um mergulhador. Era uma pessoa, mas muito mais alta. Com mais de 1,80 m de altura, ele caminhou lentamente e seguramente em direção aos homens no círculo. A besta em questão foi descrita como humanoide em forma geral, mas com uma cabeça angular e afiada, mãos e pés palmados e uma fileira de saliências ósseas descendo por suas costas escamosas. Ao se aproximar do grupo que fazia o ritual, um deles caminhou até ele, segurando uma tigela, na qual o sangue da galinha havia sido esvaziado, e a criatura a pegou e começou a beber. Quando terminou de beber o sangue da tigela, virou-se silenciosamente e voltou para a água, onde mergulhou e desapareceu na escuridão. Os homens estavam completamente assustados com tudo isso. A essa altura, desocuparam a área com grande pressa. O que diabos estava acontecendo aqui? Rituais na praia.
sacrifícios de galinhas e humanoides aquáticos. Outro relato muito estranho de um encontro com humanoides subaquáticos supostamente aconteceu no Lago Baikal, na Rússia, em 1982. Mergulhadores da Marinha estavam no lago em um exercício de treinamento, relataram ter encontrado criaturas semelhantes a humanos, nadando a uma profundidade de cerca de 164 pés. Os enormes humanoides foram descritos como tendo cerca de 3 metros de altura, e vestindo algum tipo de terno prateado justo e capacetes redondos em suas cabeças. Quando os mergulhadores tentaram perseguir as criaturas para pegar um deles, eles reagiram, e 3 dos mergulhadores russos supostamente morreram como resultado, com outros 4 gravemente feridos, depois que foram lançados das profundezas por uma força poderosa e misteriosa, causando lesões descompressivas maciças. Estes não seriam os únicos supostos humanoides subaquáticos gigantes a serem vistos em lagos russos, e eles foram supostamente relatados em todas as águas remotas na época. De fato, naquele mesmo ano houve um exercício de treinamento de mergulhadores de reconhecimento no lago Issyk-Kul, um lago de águas profundas e gélidas na área de Transili-Zalatal. Esta missão foi supostamente avisada sobre o que havia acontecido em Baikal, pelo Major-General Demianko, comandante do Serviço Militar de Mergulhador das Forças de Engenharia do Ministério da Defesa da URSS. Tais histórias foram alimentadas ainda mais por um relato de Borovico, que se deparou com enormes humanoides subaquáticos enquanto mergulhava no Mar Negro para caçar tubarões em 1996. Ele afirmou que, enquanto mergulhava a uma profundidade de cerca de 8 metros no Anapa Area, ele ficou apavorado ao ver um grupo de enormes criaturas humanoides de cerca de 3 metros de comprimento subindo de baixo. Eles foram descritos como sendo de cor branca leitosa, com rostos semelhantes a humanos, mas caudas como peixes. A entidade na frente supostamente viu Borovico e parou para olhar com olhos esbugalhados, semelhantes a sapos, e outra passou enquanto acenava com uma mão palmada. Logo então todo o grupo se juntou, e sumiram na escuridão. O que quer que esses casos estejam descrevendo, segredos da Rússia, objetos submersíveis não identificados em águas russas e internacionais. O que devemos fazer com os relatos que vimos aqui? Existe alguma coisa em tudo isso, ou é apenas folclore e histórias militares? Podemos nunca saber com certeza. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deixe nos comentários qual relato você achou mais curioso. Deixe também sugestões de próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima.